Michael Douglas apresenta 10 anos de Valente. Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. Este aqui é mais um aniversário de filmes. E desta vez eu vou falar de mais um que fez aniversário em 2022. Que no caso é mais um filme de animação da Disney em parceria com a Pixar Animation Studios. Sabem qual filme é? Valente! Isso mesmo, pessoal. Em 2022, este filme de animação, conhecido por ser o primeiro filme da Pixar com uma protagonista feminina, completou 10 anos. Isso mesmo, fez 10 anos que foi lançado esse filme que conta a história dessa princesa chamada Merida e sua história de valentia, sobre mudar o seu destino e ser valente demais para descobrir seu próprio destino. A história do filme Valente é a seguinte: Merida é uma princesa da Escócia medieval do clã Dunbroch. Aos 6 anos de idade, ela ganha um arco e flecha de presente de seu pai, Rei Fergus, para o desgosto da sua mãe, Rainha Elinor. Um dia, ao se aventurar na floresta atrás da sua flecha, encontra um fogo-fato. De repente, um urso enorme chamado Mordu ataca a família e o rei Fergus perde uma de suas pernas ao enfrentá-lo com seu exército. 10 anos depois, Merida, aos 16 anos, tem 3 irmãos trigêmeos. Ela descobre que seria prometida ao filho de um dos aliados do seu pai, mas ela não queria se casar por se achar nova demais. Elinor, sua mãe, explica que se a Merida não noivasse, prejudicaria o seu reino, lembrando-se da história de um príncipe que destruiu o seu reino por orgulho. Após a chegada dos chefes dos clãs e seus filhos, os Jogos das Terras Altas começam. Os Jogos das Terras Altas da região da Escócia. E Merida quebra as regras, dizendo que era apta para competir por sua própria mão, superando seus pretendentes no arco e flecha. Após brigar com sua mãe por causa disso, Merida foge para a floresta e vários fogos-fatos a levam para uma cabana de uma velha bruxa, que também é carpinteira. E Merida pede à bruxa um feitiço para mudar o destino da sua mãe, em forma de bolo. Ao voltar ao castelo e entregar o bolo de presente para sua mãe, Elinor come o bolo e é transformada numa ursa. E fica sem falar, ainda tendo consciência humana. Merida e Elinor voltam para a casa da bruxa sem ninguém lá. E encontram uma mensagem da bruxa dizendo que, para quebrar o feitiço, ela tinha que remendar a união separada por orgulho, antes do segundo amanhecer. Depois, elas vão para as ruínas antigas, onde encontram o Mordu, e antes de fugirem dele, descobrem que ele era o príncipe da lenda. E Merida promete que o que ocorreu com Mordu não ocorra à sua mãe, costurando a tapeçaria rasgada, naquela briga do arco e flecha. Voltando ao castelo, elas encontram os clãs à beira da guerra e Merida se diz pronta a um dos seus pretendentes, mas Elinor pede que ela lhes diga para acharem seus amores quando e com quem quiserem, rompendo a tradição e renovando a aliança dos clãs. Entrando na sala de tapeçaria, Elinor perde a consciência e ataca a Fergus e foge do castelo. Confundindo-a com Mordu, Fergus e os clãs a caçam. Com a ajuda dos trigêmeos, que também viraram filhotes de urso, Merida vai atrás do pai e quando os clãs finalmente pegam Elinor, o verdadeiro Mordu aparece e derruba os clãs. Elinor luta contra Mordu e vence, fazendo ele ser esmagado por um menhir, uma pedra pré-histórica
e libertando a alma humana do príncipe. Ao segundo amanhecer, Merida cobre sua mãe com a tapeçaria, mas ela ainda é uma ursa. E antes que fosse tarde, Merida cumpre o verdadeiro significado da mensagem da bruxa, se reconciliando com sua mãe. E enfim, o feitiço é quebrado e Elinor volta à sua forma humana. No final, Merida e Elinor fazem uma nova tapeçaria e se despedem dos outros clãs junto com o Fergus. E essa foi a história do filme Valente. Este filme da Pixar foi dirigido e roteirizado por Mark Andrews e Brenda Chapman, co-dirigido e roteirizado também por Steve Purcell, produzido por Catherine Sarafian e roteirizado também por Irene Mack, e com música de Patrick Doyle. E este filme foi produzido pela Pixar Animation Studios e distribuído pela Disney e lançado nos cinemas americanos no dia 22 de junho de 2012. No Brasil, foi lançado no dia 20 de julho de 2012. E é por isto que este filme completou 10 anos em 2022. Aqui no Brasil, o filme foi assistido por mais de 600 mil pessoas. Como eu falei a vocês, este foi o primeiro filme da Pixar a ser protagonizado por uma mulher, que é a princesa Merida. E também é o primeiro filme a conter uma nova princesa da Disney vinda diretamente da Pixar. O filme foi anunciado pela Pixar pela primeira vez em abril de 2008, com o título The Bear and the Ball, O Urso e o Amuleto, eu acho. E é o primeiro conto de fadas produzido pela Pixar. E foi considerado uma das obras mais sombrias e maduras comparada às outras produções já feitas pela empresa. E Brenda Chapman, após escrever o roteiro e ser anunciada como diretora do filme, ela se tornou a primeira mulher a dirigir um filme pela Pixar. Mas em outubro de 2010 foi substituída por Mark Andrews devido a divergências criativas. Quando esse filme foi lançado, ele incluía uma homenagem ao Steve Jobs, que morreu em 2012. Ele foi o fundador da Pixar Animation Studios e ajudou a empresa a crescer no mercado da animação e na tecnologia. Depois de ter sido lançado nos cinemas, esse filme foi lançado pela primeira vez em DVD e Blu-ray ainda no terceiro ou no quarto trimestre de 2012. E foi vencedor do Oscar e do Globo de Ouro de melhor filme de animação. Vamos falar agora dos dubladores em português desse filme. Aqui no Brasil, quem foi escolhida para dar a voz à Princesa Merida foi a dubladora Luísa Palomanes. Vocês a conhecem por ser a dubladora da Docinho, das Meninas Superpoderosas. A Merida criança foi dublada pela Fernanda Ribeiro. Mabel César dublou a Rainha Elinor, mãe da Merida. Luiz Carlos Percy dublou o Rei Fergus, pai da Merida. A feiticeira, a velha bruxa, foi dublada pela Carmen Sheila. Os Star Talents, Lord Dingwall foi dublado por Rodrigo Lombardi, já adulto, e como jovem pelo Charles Emanuel. Outro Star Talent que dublou, Murilo Rosa, ele deu a voz ao Lord Macintosh. E como jovem, quem fez a voz dele foi o Wagner Folari. O Lord MacGuffin foi dublado por outro Star Talent, que foi o Luciano Zafir, pai da Sasha Meneghel. E como jovem, Lord MacGuffin foi dublado pelo Sérgio Cantu. A Maldi foi dublada pela Márcia Morelli. O Corvo, a mascote da bruxa, foi dublado pelo Sérgio Stern. O Martin foi dublado pelo Carlos Seidel. E Reinaldo Pimenta dublou o Gordon. Outros dubladores que participaram desse filme foram Cristiane Monteiro, Avi Said, Eduardo Drummond, Maíra Góes, Marcelo Garcia,
Mauro Ramos, Pamela Rodrigues, Felipe Maia, Perla Fischer, Iago Machado e outros. Agora sobre a trilha sonora desse filme. Aqui no Brasil, a trilha sonora do filme Valente foi conhecida por ter a Manu Gavassi interpretando duas canções. Naquela época, ela já era um fenômeno entre os jovens e adolescentes, no início da década de 2010. Ela interpretou duas canções, chamadas O Céu Eu Vou Tocar e Ao Ar Livre. Mas além disso, tem a Canção do Mordu, que é uma canção de luta interpretada pelo Rei Fergus e os Clãs, que foi interpretada pelo Luiz Carlos Percy. No final do filme é tocada uma canção chamada Lean Me Right, interpretada pela cantora jovem Bird e o grupo Mumford & Sons, Mumford e Filhos. No backing vocal e coral das canções da trilha sonora desse filme, aqui no Brasil, quem participou foram os cantores Mariana Fel, Juliana Franco, Doriana Mendes, Silvia Salusti, dubladora também, Mona Vilardo, Gil Viegas, Chico Pulpo, Simô, Maurício Luz, Jairo Bonfim e Juliano Courtois. A dublagem desse filme foi dirigida pelo Guilherme Briggs e a direção musical foi feita pelo Félix Ferrar. E a dublagem foi gravada nos estúdios da Delarte, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o filme da Disney e Pixar Valente completou 10 anos em 2022 e vale a pena vocês reverem uma história tão boa como essa, que também é um exemplo de feminismo 10 anos depois. E este foi mais um aniversário de filmes. Eu agradeço a todos por terem assistido e eu espero que todos tenham gostado. Para verem mais vídeos, curtam, inscrevam-se, ativem as notificações e me ajudem a chegar aos 2.000 inscritos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.